Tom apresenta-se como uma experiência cinematográfica que opera simultaneamente como um cronômetro emocional e como um mapa íntimo do cotidiano compartilhado. E nesta análise procuro descrever com atenção as camadas do filme, cena a cena, suas escolhas formais, as interpretações e as implicações sociais e psicológicas que emergem ao longo das 12 horas narradas sem recorrer a juízos simplistas. Desde o plano inicial, a mise-en-scène forma a agenda do filme. A casa aparece não apenas como cenário, mas como arquivo de memórias, um objeto que guarda hábitos, rituais e pequenas traições acumuladas pelo tempo. E a câmera trata esse espaço com uma familiaridade quase doméstica, aproximando-se dos objetos cotidianos para transformar uma xícara, uma foto antiga, uma porta rangendo em dispositivos narrativos que acionam lembranças e desencadeiam conversas que vão do trivial ao essencial. A montagem do filme é cuidadosamente calculada para reforçar a tensão temporal sem cair em artifícios óbvios, cortes que respeitam a respiração dos atores e elipses que revelam aos poucos fragmentos do passado funcionam como elementos de descoberta, e o uso seletivo de flashbacks curtos evita a sensação de retrospecção desnecessária. Optando por mostrar apenas o que altera a percepção dos acontecimentos presentes, a cinematografia privilegia planos médios e closes que capturam microexpressões, e essa escolha formal permite que o público perceba a erosão gradual das defesas emocionais dos personagens, enquanto movimentos de câmera discretos, quase imperceptíveis, acompanham pequenas mudanças de postura e sugerem batalhas internas que não são explicitadas em palavras. O design de som merece destaque pela maneira como equilibra ruídos domésticos com silêncios carregados de sentido, e em vários momentos o silêncio da casa parece amplificar as falas, fazendo com que cada palavra dita pareça pesar mais. A trilha sonora aparece com economia, selecionando canções que funcionam como marcadores afetivos e não como sinais manipulativos, permitindo que a música sustente memórias compartilhadas sem ditar a emoção do espectador. No centro da narrativa estão os personagens principais, cuja caracterização foge de soluções dramáticas fáceis. O filme evita retratar a crise conjugal como um evento singular e espetacular, preferindo demonstrar como pequenas omissões, rotinas mecânicas e gestos ausentes se acumulam até formar uma fissura significativa. A protagonista feminina, em particular, é escrita com camadas que a tornam simultaneamente madura e ferida, capaz de gestos de ternura e de cortes firmes quando necessário, e a performance da atriz explora esse espectro com sutileza, utilizando pausas, olhares e gestos de mão para transmitir uma geografia emocional complexa. O parceiro, por sua vez, é construído como alguém que não compreende inteiramente a profundidade do desgaste causado por anos de negligência afetiva, e é interessante observar como o roteiro o coloca em situações que o forçam a confrontar memórias que havia preferido silenciar. Os personagens secundários, amigos e familiares, surgem em momentos pontuais para refletir pressões externas e expectativas sociais que atuam sobre o casal, oferecendo contrapontos que ajudam a situar o conflito em um contexto social mais amplo. Entre as sequências mais emblemáticas está a da tentativa de reparo doméstico, em que a montagem entre parafusos, instruções mal compreendidas e risos nervosos funciona como metáfora para a dificuldade de reconectar dois percursos de vida. Ali, o objeto material torna-se liturgia, e a tensão que emerge entre tentativa e frustração revela o quanto a vida a dois depende de acertos concretos e de pequenas habilidades de comunicação que se perdem com o tempo. Há também cenas de confrontos que preferem o silêncio como resposta, e essas pausas comunicam mais do que gritos poderiam comunicar, pois deixam visível o vazio que se instalou entre os interlocutores. No que tange à escrita, o roteiro demonstra economia e precisão, evita explicações prolongadas e prefere mostrar, permitindo que o espectador deduza motivações através de gestos e repetições, e essa opção confere ao filme uma maturidade dramática que respeita a inteligência do público. Não há vilões claramente definidos, apenas seres humanos cujas falhas derivam de escolhas repetidas e de limitações pessoais, e essa neutralidade moral torna o filme mais universal, pois convida a reflexão sobre responsabilidade compartilhado e sobre as pequenas negociações que mantêm uma relação em pé. Em termos de temas, Tom aborda a fidelidade, perda de desejo, comunicação fracassada e a burocracia do cuidado afetivo, e acrescenta ao debate uma leitura interessante sobre gênero e papéis cotidianos, ao evidenciar quem assume tarefas domésticas, como o casal organiza finanças e quem procura consolo fora da relação. O filme coloca em cena questões sobre desigualdade emocional que não se reduzem a estatísticas, mas
Aparecem em cores e texturas de uma vida vivida em conjunto. A direção, ao optar por não moralizar, cria um espaço de escuta onde o encontro final entre os personagens não é espetáculo de redenção, mas trabalho árduo e muitas vezes embaraçoso de renegociação de limites e expectativas. A cena final, que preserva a ambiguidade, é uma escolha corajosa, em vez de apresentar um fecho limpamente reconciliatório ou uma separação definitiva. O filme deixa um desfecho aberto, sugerindo que a restauração de laços é processo lento que exige repetição de atos concretos e reafirmação de compromissos cotidianos. Essa decisão narrativa é coerente com o resto da obra e evita o conforto ilusório de soluções fáceis, olhando para as influências e comparações. É possível traçar afinidades com dípticos contemporâneos sobre relações que privilegiam o realismo íntimo, mas Thomas se distingue por imprimir um ritmo intensamente temporal, quase campanário, onde cada hora tem sua tonalidade emocional. Comparações com filmes como Marriage Story são inevitáveis por tratar de conflitos conjugais, mas toma distância-se ao não transformar o conflito em disputa legal e ao concentrar-se nas microdinâmicas e nos detalhes domésticos. Por outro lado, a proximidade com filmes que exploram o realismo social permite que a obra situe o drama íntimo dentro de condições materiais e culturais específicas, ampliando sua ressonância. Do ponto de vista formal, destaca-se também o trabalho de direção de fotografia que opta por uma paleta de cores que evolui ao longo do dia, luzes frias da manhã que transmitem distância e rotina, tons quentes do entardecer que aproximam os personagens e encurtam a frialdade emocional, e sombras noturnas que desafiam a honestidade dos diálogos. Essa cartografia luminosa contribui para que o tempo narrativo seja sentido não como mera contagem, mas como transformação sensorial. Também vale ressaltar a direção de atores, que privilegia a naturalidade e o risco da improvisação controlada em algumas sequências, o que confere frescor e autenticidade ao material dramático. Pessoalmente, lembro uma exibição em que a sala permanece em silêncio absoluto durante longas passagens, e essa recepção confirma a capacidade do filme de prender a atenção sem apelos fáceis. Em contraste, em outras sessões surgiram risos nervosos em cenas de constrangimento, o que evidencia o modo ambivalente como o público se reconhece nas personagens. Finalmente, Toma funciona como um convite à conversação. Ao sair da sala, o espectador não recebe respostas prontas, mas perguntas essenciais sobre como se cuida do amor no cotidiano, como se comunica sobre dores antigas e como se assume a responsabilidade por um vínculo que é, ao mesmo tempo, espaço de alegria e de fricção. É um filme que exige paciência e atenção, e que recompensa com profundidade a quem aceita suas ambiguidades. Olhando para a obra em sua totalidade, percebe-se um trabalho de cinema comprometido com o real, que privilegia a observação meticulosa dos afetos e a crença de que a reconstrução humana se dá em passos pequenos e repetidos, e essa visão, discreta mas firme, é o que torna 12 Horas para Salvar Meu Casamento uma peça sensível, necessária e provocadora.